A audiência pública debate estragos do temporal ocorrido em janeiro. Ambientalistas cobram da Prefeitura o replantio das mais de 3.000 árvores derrubadas pelo vento. Vereadores aprovam mais de 10 projetos de lei em sessão plenária. Propostas como a ampliação da licença-paternidade e mudanças no regimento interno da Casa foram votadas na tarde de quarta-feira. Estes são os destaques do Jornal da Câmara de hoje. Acompanhe as notícias a partir de agora. Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O Legislativo Municipal promoveu uma audiência pública nesta quinta-feira para tratar dos estragos causados pela tempestade que atingiu Porto Alegre no final de janeiro. Na ocasião, mais de 3.500 árvores foram derrubadas. Agora, ambientalistas cobram da Prefeitura o replantio dos vegetais. A audiência pública solicitada pela Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural ocorreu no plenário Otávio Rocha. Membros da entidade participaram do encontro com representantes do Executivo Municipal e da Ordem dos Advogados do Brasil, além da sociedade civil. Na pauta da audiência, o evento climático que atingiu Porto Alegre na noite de 29 de janeiro de 2016. Uma forte tempestade, com ventos de mais de 100 km por hora, causou estragos principalmente no centro e na zona sul da capital. De acordo com a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, mais de 3.500 árvores foram derrubadas. O presidente da Agapan disse que a entidade está preocupada com a reposição desses vegetais. Segundo Leonardo Melgarejo, a Prefeitura não tem apresentado bons resultados quanto ao replantio de árvores removidas. Embora a Prefeitura suponha que planta 4 árvores para cada uma que derruba, nos últimos 10 anos derrubou 32.000 árvores, essa hipótese de plantar 4 por uma não vem se traduzindo em mais árvores, ao contrário, porque não há uma participação comunitária no sentido de manutenção das árvores que são replantadas. Não basta colocar uma muda no chão. Então, quando num evento climático extremo como aquele que aconteceu em 29 de janeiro, caem em Porto Alegre mais de 3.000 árvores, nós imaginamos que essa tragédia nunca vai ser reposta, a não ser que a Prefeitura seja instada a fazer isso. O ex-vereador e hoje conselheiro da Agapan, Beto Meche, cobrou na tribuna o cumprimento da lei orgânica do município. Segundo ele, o texto obriga a Prefeitura a adotar programas de manutenção e expansão da arborização da cidade. O secretário municipal de Meio Ambiente, Léo Antônio Bulling, garantiu que técnicos da pasta trabalham na reposição dos vegetais. O secretário adjunto da Defesa Civil de Porto Alegre classificou o episódio de janeiro como um grave acidente e, por isso, pediu que os moradores tenham paciência com a recuperação da cidade. Nós temos que tratar aquela situação como um acidente, nós não podemos tratar aquilo como um tratamento de cidade de conservação e preservação constante. Realmente há algumas queixas de que poderiam ter sido preservadas, algumas árvores e tal, mas naquele momento do acidente tu tem que preservar vidas. Havia necessidade, algumas foram retiradas com necessidade de emergência para liberar fiação. Por quê? Porque tu tem que recompor a energia elétrica e haviam hospitais que estavam sem energia. Então, representando a OAB do Rio Grande do Sul, Ana Cristina Miola disse que os vereadores têm a obrigação de preparar leis que ajudem o Executivo a enfrentar catástrofes. O presidente do Legislativo, o vereador Cássio Trogildo, comandou a audiência pública e valorizou o debate. Uma noite de reflexão, logicamente sobre o evento de 29 de janeiro, mas mais do que isso, a necessidade da cidade cada vez mais estar preparada para esse tipo de fenômenos meteorológicos que parece serão cada vez mais comuns. Foi tratado aqui a questão também da resiliência, que é um tema que nós estamos trabalhando aqui na Câmara Municipal de uma forma bastante contundente ao longo desse ano. E isso tem tudo a ver com a resiliência, que é a capacidade justamente da cidade se preparar e reagir para esses eventos. Nesta semana, os parlamentares aprovaram diversos projetos que estavam na ordem do dia. 2 propostas alteram o regimento interno da Câmara Municipal. Assim, as sessões plenárias de quinta-feira passam a ter um período de votações.
De acordo com a mesa diretora, autora da proposta, um dos objetivos é possibilitar que a comunidade possa acompanhar o trabalho dos parlamentares pela TV Câmara. No compartilhamento do canal com a Assembleia Legislativa, a transmissão ao vivo ficou para as quintas-feiras. Por isso, a ideia do projeto é que as votações passem das quartas para as quintas-feiras. Estamos empreendendo algumas ações para dinamizar e divulgar, né, que é o mais importante para que a sociedade fique sabendo dos trâmites dessa casa aqui, né, que são além dos projetos e outras situações que nós vivenciamos aqui dentro dessa casa. As votações nas segundas-feiras seguem normalmente. Além da mudança em um dos dias de apreciação de matérias, outra alteração diz respeito ao protocolo de projetos de diploma honra ao mérito. O autor da proposta é o vereador Paulo Brum. Mantém os 4 diplomas honra ao mérito, podendo, porém, o vereador optar por oferecer os 4 numa única sessão de homenagem. Simplesmente isso. Em vez de ser um por ano, continua os 4 diplomas honra ao mérito, flexibilizando, portanto, a entrega desta homenagem durante os 4 anos da legislatura. De repente, nós fizermos uma única sessão, ofertando os 4 diplomas de honra ao mérito. A sessão seria, sem sombra de dúvida, com mais presenças, uma sessão mais bonita. Os vereadores também aprovaram 3 projetos de emenda à lei orgânica do município. Um deles trata do funcionamento das escolas em turno integral. De autoria do vereador Cláudio Janta, a proposta de implantação do turno integral das escolas municipais foi aprovada por unanimidade com 29 votos favoráveis. No entanto, como se trata de emenda à lei orgânica do município, é preciso aprovação em 2 turnos. O autor da matéria acredita que o texto terá novamente a adesão dos vereadores quando voltar ao plenário. Um projeto que a gente, logo que entrou aqui, protocolou, então estamos aprovando. Em primeiro turno, né, temos mais uma disputa aqui, que provavelmente seja a semana que vem. Nós estamos ajudando o povo a ter a tranquilidade de ir para o trabalho, a tranquilidade de saber onde está seu filho. Seu filho está dentro de uma escola. Outra proposta de emenda à Constituição aprovada em primeiro turno prevê incentivo à economia criativa. O texto é de autoria do vereador Guilherme Socias Vilela, do Partido Progressista. Já o terceiro projeto foi aprovado em segundo turno. De autoria da vereadora Sofia Cavedon, o documento determina que o Executivo preste contas à Câmara Municipal sobre programas de proteção e prevenção da violência contra a mulher. Nós precisamos saber o que o município faz anualmente para diminuir, para evitar, para terminar com a violência contra a mulher em Porto Alegre, mulheres e meninas. Porque nós não podemos só ficar nos órgãos de que recebem as denúncias. Isso não é suficiente, né? Ter um centro de referência para receber a mulher que sofreu violência ou ter a Maria da Penha. Nós precisamos ter ações provocadas, produzidas em parceria, óbvio, mas pelo poder público com a sociedade para alterar a cultura, para antecipar os problemas, para fazer prevenção. Outro projeto aprovado regulamenta feiras de varejo. O objetivo é estabelecer regras para o funcionamento desse tipo de comércio. O autor da matéria, vereador João Carlos Nedel, afirma que a capital gaúcha é um mercado atrativo para empreendedores de diversos segmentos. Porém, segundo ele, muitas vezes pequenos empresários realizam feiras itinerantes sem cumprir alguns requisitos legais, o que gera concorrência desleal em relação ao comércio local. De acordo com o parlamentar, a ideia é evitar este tipo de situação. Meu projeto pretendeu estabelecer algumas regras para que essas feiras venham aqui, se inscrevam no ICMS, na prefeitura, no ISSQN, se for o caso, paguem uma pequeninha taxa para a prefeitura, mas também cumpram vários detalhes. Por exemplo, o local onde se instalam tem que ter o PCCI. Foi aprovado ainda o projeto de lei que obriga estabelecimentos comerciais a disponibilizarem cópias do Código de Defesa do Consumidor.
Segundo o autor do projeto, vereador Márcio Benzeli, a proposta tem como objetivo democratizar a relação de consumo. O texto obriga os estabelecimentos comerciais e os prestadores de serviço de Porto Alegre a exporem aos clientes exemplares do Código de Defesa do Consumidor. O documento ainda prevê punições aos empresários que não cumprirem a lei. Nós colocamos um Código de Defesa do Consumidor para que também o cidadão tenha acesso ali na hora, em cima do balcão. Teve um problema, não, deixa eu olhar aqui o Código de Defesa do Consumidor, mas está aqui o artigo e tal. Eu tenho direito, eu posso devolver esse produto em 90 dias, eu tenho 30 dias para trocar, ou eu posso arrumar em tanto tempo. Ele possa se socorrer da legislação, que ela fique ali em cima do balcão de atendimento, e com esse objetivo, de que possa ser priorizado o interesse coletivo. A licença paternidade dos servidores públicos do município deve aumentar. A ampliação do período foi aprovada em plenário. A proposta é de autoria da vereadora Fernanda Melchiona e do ex-vereador Pedro Ruas, ambos do PSOL. O texto original ampliava a licença paternidade dos funcionários públicos de Porto Alegre de 10 para 30 dias. Porém, a base do governo municipal apresentou uma emenda, reduzindo o período para 20 dias. A alteração teve como objetivo alinhar o texto à legislação federal. Fizemos uma articulação diretamente com o prefeito Fortunati, com o vice-prefeito Melo, explicando inclusive que já há uma legislação federal aprovada a nível nacional que passa para 20 dias a todos os servidores públicos, principalmente aos pais, para ter 20 dias de licença paternidade. O projeto da vereadora Fernanda dizia 30 dias, nós sentamos, conversamos e fizemos uma construção coletiva para que os pais possam sim, cada vez mais poder acompanhar o nascimento do seu filho e poder dar o apoio à sua esposa. Eu acho que deveria ser mais, mas nós estamos dando um passo inicial, saltando de 10 para 20 dias. O projeto original era 30, né, com uma construção com o governo propôs então nessas adequações em função de uma lei federal para as empresas privadas. Nós achamos que era correto começar ampliando direitos, começamos para 20 dias e queremos ampliar cada vez mais. Para ter acesso ao direito, o pai precisa apresentar a certidão de nascimento do filho. O texto prevê a licença de 20 dias corridos a partir da data em que a criança nasceu. Nesta semana, também foi aprovado o projeto de lei que estabelece regras para a profissão de guia de turismo na capital. O documento é de autoria dos vereadores Bernardino Vendrúsculo, do PROS, e Kevin Krieger, do PP. O texto disciplina a atividade dos guias e obriga a presença destes profissionais em viagens organizadas por empresas do setor e em veículos de turismo. A medida vale tanto para os passeios que saem de Porto Alegre, quanto para os que têm a capital gaúcha como destino. O que nós estamos fazendo aqui em Porto Alegre? Basicamente regulamentando, né, ou dando uma diretriz, aquilo já diz a lei federal, né? Que os guias de turismo, uma profissão regulamentada e que precisa ser regrada. Aqui no município de Porto Alegre, até então, nós não temos este regulamento. Com esta lei, eles vão ter um trabalho mais valorizado, ou a própria Secretaria do Turismo, SMIC, enfim, os órgãos todos do governo vão poder fiscalizar. Nós temos diversos profissionais que atuam aqui em Porto Alegre sem ter essa credencial que eu tenho no meu peito. Hoje o curso de guia de turismo, que é fomentado por 3 instituições, ele possibilita e dá às pessoas o direito de trabalhar como guia de turismo, que é a única profissão regulamentada do trade. E agora, através desse projeto de lei, se aprovado for, nós temos a certeza, não é, que nossa profissão aqui vai valer, porque vamos trabalhar com a dignidade que desde 1993 uma lei federal nos possibilita. E um requerimento aprovado retoma as atividades da Comissão em Defesa das Creches Comunitárias. As primeiras atividades do grupo ocorreram no ano passado. Segundo o autor da proposta, vereador Ayrton Ferronato, o trabalho realizado pela Concreches em 2015 precisa ter prosseguimento. O parlamentar lembra que são aproximadamente 240 instituições conveniadas com o município. Além de acompanhar a destinação de recursos, a comissão deve tratar também sobre legislação e melhorias nas estruturas das unidades. É possível, e o povo sabe, doar para instituições os itens contrabandeados e apreendidos. Uma das tarefas que nós vamos ter é formar algum convênio entre creches, prefeitura e a Receita Federal, no sentido de habilitar as creches a receber esses equipamentos, essencialmente computadores e outros, para colocar à disposição da nossa criançada ali da nossa periferia de Porto Alegre. A
Câmara Municipal também aprovou o projeto de lei que obriga a instalação de dispositivos de segurança em piscinas da capital. A medida vale tanto para os equipamentos públicos quanto para os privados. A proposta foi apresentada pelo vereador Elisandro Sabino. O texto determina a instalação de dispositivos que interrompam automaticamente ou manualmente o sistema de sucção de água de piscinas. A regra vale para equipamentos ao ar livre, tanto públicos quanto privados. Segundo o parlamentar, o objetivo é evitar acidentes. A instalação de ralos anti-sucção, né, e também um sistema de botão manual, e tem um sistema automático também, que quando ocorre o processo de sucção, né, no caso de Santa Maria, succionou os cabelos da menina. Então, tem um processo que automaticamente ele desliga, né? E aí a criança, nesse caso, ela fica liberada. E tem um processo manual, que a pessoa vai lá, aperta um botão visível e automaticamente o sistema ele para de funcionar. Os vereadores aprovaram ajustes ao projeto do Executivo que cria gratificação para servidores da Secretaria Municipal de Planejamento. A proposta teve 23 votos favoráveis, 7 contrários e 1 abstenção. De acordo com o Executivo, a proposta complementa o projeto de lei aprovado na sessão de segunda-feira, dia 16, que cria a gratificação por atividade de planejamento estratégico. A criação da chamada GAP substitui a remuneração especial paga anteriormente. Conforme a Prefeitura, a ideia é adequar os valores e dar tratamento isonômico nos postos de secretário adjunto. O líder do governo, vereador Kevin Krieger, garante que não haverá novos custos para o município. Não teve nenhum real de repercussão financeira, como a oposição falou que teria. Nós providenciamos uma emenda, então as gratificações, as verbas de representações aos secretários municipais que são adjuntos já existiam, era simplesmente refazer o projeto de lei. Moções e uma indicação ao Executivo também foram aprovados em sessão plenária. Uma das matérias é de autoria da bancada do PMDB. O texto propõe moção de solidariedade aos garis da capital em alusão ao dia da categoria. A data foi celebrada na segunda-feira, 16 de maio. Outra moção de solidariedade foi proposta pelo vereador Paulinho Motorista, do PSB. O parlamentar requer apoio aos rodoviários. Os trabalhadores do setor reivindicam vacina contra a gripe H1N1. A terceira moção de solidariedade é destinada ao governador José Ivo Sartori por ter obtido liminar no Supremo Tribunal Federal que reduz a parcela da dívida do Estado com a União. O autor da proposta é o vereador Mauro Zacher, do PDT. Os parlamentares ainda aprovaram uma indicação de autoria do vereador Mendes Ribeiro, do PMDB. Ele sugere ao governo do Estado a manutenção do efetivo permanente da Brigada Militar nos hospitais Cristo Redentor e de pronto-socorro. E os vereadores ainda aprovaram a inclusão do Dia do Rotary Club no calendário oficial de datas comemorativas e de conscientização de Porto Alegre. O documento aprovado define 23 de fevereiro como o Dia Municipal do Rotary. A proposta foi apresentada pelo vereador Idenir Sequim, do PMDB. O Rotary Club foi o primeiro clube de prestação de serviços no mundo, inaugurado nos Estados Unidos em 1905. A entidade atua no Brasil desde a década de 20. Em sessão solene, foi entregue o troféu Câmara Municipal de Porto Alegre, a filial gaúcha da Cruz Vermelha Brasileira. O proponente da homenagem, vereador Ayrton Ferronato, do PSB, presidiu a sessão solene. O parlamentar destacou os 76 anos de história da instituição no Estado e apontou a Cruz Vermelha como uma das organizações mais reconhecidas da capital. Instituída em 1940, a Cruz Vermelha presta serviços permanentes de assistência social e desenvolve ações preventivas de cuidados com a saúde e melhoria da qualidade de vida de populações vulneráveis. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!